O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e, de novo, se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhes disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. E ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Palavra da salvação. Podemos nos assentar, irmãos e irmãs, para meditarmos a palavra de Deus neste 10º domingo do tempo comum. E o evangelho que nós ouvimos assim se inicia: naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. É significativo esse trecho que às vezes a gente passa batido. Imaginamos Jesus sempre fazendo alguma coisa, curando, pregando, acolhendo as pessoas, mas Jesus parava, Jesus descansava. E aqui vemos Jesus voltando para casa com os seus discípulos. Como isso é importante, como é bom, depois de um dia de trabalho, cansado, chegar em casa. Ou depois de uma viagem, voltar para casa. Como é bom voltar para casa. E assim deve ser. Se a gente não se sente bem em voltar para casa, alguma coisa não está bem. Porque a casa é o lugar onde estamos à vontade, onde somos nós mesmos, o lugar do aconchego, o lugar da intimidade. Como é bom voltar em casa, estar em casa, receber em casa os amigos, assim? E nós aqui ouvimos, Jesus volta para casa com seus discípulos. Então os discípulos estão em casa com Jesus, com o Senhor. E é assim que deve ser a nossa relação com o Senhor. Nos sentimos em casa com Jesus? Quando a gente vem para a missa, nos sentimos em casa diante do Senhor? Nos sentimos em casa com o Senhor que habita o nosso coração, a casa do nosso coração? É interessante porque aqui nós vemos os discípulos em casa com Jesus. E como disse, o estar em casa expressa essa intimidade, essa relação de intimidade. Quando nós ouvimos a primeira leitura, por causa do pecado,
como passa a ser a relação de Adão com Deus. Depois do pecado, quando Deus surge, Adão teve de Deus medo. A primeira leitura, uma relação de medo com Deus. Quantas vezes se passa uma visão de Deus que traz medo? Por quê? Por causa do pecado. Por conta do pecado. O pecado é que coloca em nossa relação com Deus o medo, quando o que devia existir na relação com Deus é essa intimidade dos discípulos com Jesus, dos discípulos com o Senhor. Assim também, a nossa relação com Deus deve estar marcada por essa intimidade, esse estar em casa com o Senhor, seja na comunidade, na casa de Deus, seja na casa do nosso coração. Não uma relação com Deus de medo, de distância, como se Deus fosse um patrão que manda e temos que obedecer, mas essa relação de intimidade, que para nós a se configurar numa relação dos filhos e filhas amados com o Pai misericordioso, com o Pai bondoso. Mas, como vimos, o pecado coloca entre nós, muitas vezes, diante de Deus, essa dimensão do medo. E a primeira leitura nos faz refletir as consequências do pecado. O texto que ouvimos da leitura do Gênesis se segue logo após a queda de Adão e Eva. E o que acontece? Diante de Deus, o medo, Adão se esconde, coloca máscara diante de Deus. E o que a gente vê também, é um culpar o outro. Adão põe a culpa em Eva e Eva põe a culpa na serpente. Aqui o texto vai nos mostrando e desmascarando as relações que passam a existir entre nós por causa do pecado. Por causa do pecado. Essa relação de medo, essa relação de esconder-se, de colocar máscaras, essa relação de culpar o outro, muitas vezes isso também acontece entre nós, por conta do pecado. Essas relações pecaminosas muitas vezes se estabelecem também entre nós e na nossa relação com Deus. Então vamos vendo isso, um vai colocando a culpa no outro. Ninguém assume o seu pecado, as suas fragilidades, essa lógica do pecado, que no entanto, diante da palavra de Deus, como profecia, já se manifesta a vitória sobre o pecado. É a palavra de Deus dita à serpente, O Senhor diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher que vai pisar a cabeça da serpente, mas a serpente que vai ferir o calcanhar da mulher. O que isso significa? O que o texto está falando? Que ao longo da história, a descendência da mulher, vai haver essa tensão, essa luta entre a mulher e a serpente. Quem é a mulher? É o povo de Deus, é o povo de Deus. E hoje, a igreja. E quem é a serpente? A tentação. A serpente é símbolo da tentação. Então, o texto nos fala da mulher que vai pisar a cabeça da serpente, que por fim o povo de Deus triunfará sobre a tentação e o mal. Aqui já se anuncia a vitória do povo de Deus e da igreja. Nós vamos ver essa vitória realizada aonde? Em Maria, que pisa a cabeça da serpente, de que forma? Pelo seu sim. O sim de Maria à vontade de Deus já é a expressão desta vitória. Quando dizemos sim a Deus, quando fazemos a vontade de Deus, vamos vencendo sobre a serpente, sobre a tentação, sobre o mal. Mas, o texto diz, a serpente ferirá o calcanhar da mulher. E quantas vezes, por conta do pecado, ferimos a igreja, que somos nós, ou seja, nos ferimos uns aos outros por conta do pecado.
O pecado causa essa ferida em nós mesmos e no outro. Essas feridas que causamos entre nós por conta do pecado, mas já visualizando, né, a vitória do povo de Deus, que vemos realizada, como disse em Maria, quando ela diz o sim à vontade de Deus, quando acolhe a vontade de Deus, essa vitória sobre a serpente que fere, que machuca, vai acontecendo. E devemos então, olhando para Maria, buscar também nós, na realização da vontade de Deus, também como o Evangelho vai dizer, buscar encontrar este caminho para superar as nossas feridas, a ferida do pecado. O pecado que gera essa lógica, né, de afastamento de Deus, de colocar a culpa no outro, de intrigas, e que nós vamos ver no Evangelho. O Evangelho nos apresenta Jesus, né, que está em casa com seus discípulos, mas o povo vai atrás dele, né? Vão atrás de Jesus. E o que acontece? Os mestres da lei vão acusar Jesus de fazer o bem através do demônio. Isso que ele está fazendo é pelo demônio que ele está fazendo. O que os mestres da lei aqui estão querendo fazer? Eles estão com inveja de Jesus, porque o povo procura Jesus, mas eles são os mestres da lei. Eles se julgam os donos da verdade. Eles usam a religião para proveito próprio, para ter status e poder. E as ações de Jesus, a pregação de Jesus, o modo como Jesus vive, anunciando e trazendo o reino de Deus, coloca em perigo aquilo que os mestres da lei faziam. Então, o que eles vão fazer? Querer rebaixar Jesus, né? Isso que ele faz, ele está fazendo pelos demônios, por ação dos demônios. Porque, no fundo, os mestres da lei querem garantir os seus próprios interesses, usam a religião para si mesmo. No fundo, o que eles estão fazendo é se colocar no lugar de Deus. Se colocar no lugar de Deus. Então acusam Jesus de expulsar os demônios também pelo demônio. E Jesus vai então dizer uma palavra dura, né? Dizendo em parábolas que isso é impossível. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo, ele vai se destruir. Satanás quer gerar o quê no mundo? Adversidade. A palavra Satanás significa adversário, adversidade, aquele que divide, que causa divisão. Acusam Jesus de agir por espírito de Belzebu. A palavra Belzebu significa Deus das moscas. Era uma divindade cultuada naquele tempo. Deus das moscas, que causava morte e que causava destruição. Aquilo que faz apodrecer. Mas nós vemos que Jesus não age para apodrecer as relações humanas, não age para causar divisão entre nós, pelo contrário, ele age para gerar vida, ele age para gerar comunhão. Portanto, ele não pode estar agindo pelo espírito de Belzebu ou de Satanás, porque seria fazer com que Belzebu e Satanás estivesse agindo contra si mesmo, porque o que eles querem? Apodrecer a vida, as relações humanas, causar adversidade. Não, Jesus não age assim. Jesus age para elevar a dignidade da vida humana, para restabelecer a dignidade da vida humana, dos pecadores, dos enfermos, dos que são marginalizados. Jesus age para gerar comunhão, mesmo nas diferenças, gerar comunhão, o reino de Deus que Ele quer trazer entre nós. Portanto, Jesus não pode de modo algum agir pelo espírito de Belzebu ou Satanás, porque seria agir contra eles mesmos. E aí Jesus é mais duro ainda, dizendo assim: todo pecado é perdoado, até mesmo a blasfêmia, mas o pecado contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. O que é pecar contra o Espírito Santo? Significa não querer o Espírito Santo, não querer Deus, não querer o amor que vem de Deus.
Isso é pecar contra o Espírito Santo. No fundo, é o fechamento em si mesmo, no próprio egoísmo, nos próprios interesses, e não se abrir a Deus. No fundo, o único pecado que não pode ser perdoado, portanto, é o pecado do qual não se quer o perdão. Por quê? Porque se coloca no lugar de Deus. Se eu acho que não tenho pecado e defendo os meus interesses, como Deus pode me perdoar se eu não quero perdão, se eu não quero me abrir à sua graça? Esse pecado não tem perdão. No Apocalipse o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearemos juntos. Mas se eu não abrir, o Senhor invade o nosso coração? Não. Então, o pecado que não pode ser perdoado é aquele do qual a gente não pede perdão. No mais, todo o pecado é perdoado. Todo o pecado. Até mesmo a blasfêmia. Mas até a blasfêmia, Frei, até a blasfêmia, Jesus disse. Porque Ele sabe que às vezes em que blasfemamos ou murmuramos contra Deus, é um momento às vezes de revolta, né? Aquele momento que a gente não entende uma situação. A gente olha o livro de Jó, Jó blasfemava contra Deus, brigava com Deus, não é assim? Mas no fundo ele se voltava a Deus. E Deus sabia que às vezes aquele murmúrio era um grito do coração, de um momento, né? Mas que depois Jó se voltava ao Senhor. Assim como talvez às vezes nós questionamos a Deus, até brigamos com Deus, mas perdão, Senhor, né? Era um momento, nos voltamos a Deus. Sempre Ele está pronto a nos perdoar por qualquer pecado que possamos cometer. Então, devemos nos abrir à sua graça e, por conta desse perdão que o Senhor nos dá, abrir o nosso coração à vontade de Deus e não somente ficar fechado nos nossos interesses e no nosso egoísmo, porque o que Jesus veio trazer e o que sua palavra veio trazer é o reino de Deus entre nós, para nós. Então, o Evangelho continua dizendo: porque depois vieram os parentes de Jesus, e Jesus vai dizer assim: mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Parece uma palavra dura, parece até que ele está meio que desconsiderando Maria, né? Quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. E aqui nós vemos, né, o quanto Jesus quer trazer a palavra para todos, não para um ou para outro, para um grupinho específico, para os seus interesses próprios, mas para todos. E então, fazendo a vontade de Deus, nós nos tornamos família de Deus. Isso é o reino de Deus que, como disse, não quer causar divisão, adversidade. Isso é a ferida do pecado, mas quer restabelecer a vida e gerar comunhão. É isso que Jesus veio fazer, e é assim que vai se combatendo o pecado. Então, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. E aqui Jesus não está desconsiderando Maria, porque quem por primeiro disse: faça-se em mim segundo a tua palavra? Maria. Portanto, ela é mãe do Senhor, ela é irmã do Senhor, porque faz a vontade de Deus. De novo, Maria é exemplo para nós, aquela que pisa a cabeça da serpente, porque diz sim ao Senhor. Que a gente possa aprender dela, né, a dizer o nosso sim, a buscar a vontade de Deus para curar as feridas do pecado em nós e entre nós, através do perdão, da misericórdia, da caridade, da bondade. E assim vai acontecendo aquilo que ouvimos na segunda leitura. Paulo diz: eu creio e por isso falei. Nós cremos e por isso falamos. Anunciar o Evangelho, esse falar, que ontem eu lembrava, estamos também na trezena de Santo Antônio, né? Uma das frases de Santo Antônio, muito conhecida, ele diz assim: cessem as palavras e falem as obras. Né? Falar com a vida, do reino de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus. E então, o texto continua, a partir disso, né? Por causa de vós, para que a abundância da graça, em um número maior de pessoas, faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Ou seja, através da nossa vida, falando do Evangelho com a vida, a graça de Deus possa tocar mais pessoas.
E isso ser uma grande ação de graças ao próprio Deus, ou seja, cada um de nós sermos instrumentos da graça de Deus, não instrumentos do pecado. Por vezes somos instrumentos de pecado, que causa ferida em nós e entre nós, mas a graça de Deus é maior e vai podendo nos trazer esta cura, né? Vai nos restabelecendo para que a graça de Deus prevaleça e a gente possa caminhar. E é bonito o texto da segunda leitura, que diz assim: com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna, infinita. E isso acontece para que voltamos o nosso olhar para as coisas invisíveis, né, para as coisas do alto, pois o visível é passageiro, o invisível é eterno. E mesmo que por vezes, né, o homem exterior vai se arruinando, né, as enfermidades, a idade, o homem interior vai se renovando a cada dia. A cada dia. Então que a gente possa, o homem interior, a mulher interior, né, possa sempre crescer na graça, para ser reflexo da graça de Deus, da bondade de Deus, instrumento da graça e da glória de Deus entre nós, e que isso possa ir curando, né, as fragilidades do pecado em nós e entre nós, mas na certeza que também, como diz Paulo, onde abundou a graça, superabundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, quando abrimos o nosso coração, né? Deus não invade, Deus não dá o perdão a quem não pede o perdão, a quem abre o coração, o Senhor vem, o Senhor age e permite que do nosso coração, às vezes ferido do pecado, dos nossos limites, possa superabundar a graça de Deus. Faz com que possamos nos tornar instrumentos da graça de Deus. Nós, tão falhos, pequenos, mas o Senhor conta com nós, conta com cada um de nós para sermos instrumentos da sua graça, do seu evangelho, da sua palavra, para construir entre nós o reino de Deus, a família de Deus. É nesse espírito que o Senhor age, e é nesse espírito que se expulsa o demônio, Satanás, tudo aquilo que divide, tudo aquilo que causa ferida entre nós, que possamos assim abrir o nosso coração cada vez mais à palavra do Senhor e à sua graça que vai nos restaurando e que vai nos conduzindo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,